Entre no universo da anestesia com a gente. Café com Anestesia, o podcast do SMA. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Café com Anestesia, o podcast do SMA. Meu nome é Cláudia Simões e eu sou diretora de Educação Médica do serviço. Eu sou Guilherme Moura, diretor de Inovação e Estratégia Assistencial, e, como sempre, nós viemos aqui para discutir casos desafiadores, onde a tomada de decisão é definida em detalhes. Olá, meu nome é Regiane Dias, eu sou diretora de Qualidade e Segurança do SMA. E hoje o tema é de extrema importância para todos os pacientes, profissionais de saúde, que é justamente o objetivo nosso principal, que é eliminar a dor. Dor que este paciente também não quer ter. A dor que a gente muitas vezes subestima. Então prepara seu café, que está no ar, o Café com Anestesia. Os casos clínicos discutidos aqui, eles são fictícios e utilizados para fins educativos. Dona Cecília, 67 anos, foi admitida para uma colectomia de urgência, por uma diverticulite aguda que complicou, com uma perfuração e peritonite localizada. Ela tem um histórico clínico bem importante. É hipertensa, portadora de fibrilação atrial, faz uso regular de rivaroxabana, além de ser acompanhada pelo serviço de dor crônica já, por uma lombalgia refratária, e ela já faz, por isso, uso crônico de morfina e amitriptilina já há 3 anos. Na admissão, os exames laboratoriais dessa paciente mostravam um TTPA prolongado e plaquetopenia leve. Plaquetas estavam na faixa dos 89 mil. Bom, a cirurgia não podia esperar, né? Mas a condição hemostática da paciente contraindicava a realização da anestesia do neuroeixo. Com abdômen agudo e a contraindicação ao bloqueio, a equipe anestésica optou por anestesia geral. Mas a grande preocupação era como vamos controlar a dor no pós-operatório dessa paciente, já que a dona Cecília ela já utilizava opioides cronicamente. Durante o intraoperatório foi feita analgesia com cetamina em baixa dose contínua, sulfato de magnésio, dipirona, dexmedetomidina, uma dose única de dexametasona e além de cetoprofeno ao término do procedimento. E foi realizado um bloqueio transverso abdominal, um TAP block bilateral. No pós-operatório imediato, Cecília relatava uma dor 4 em 10, sem episódios de agitação ou necessidade de doses adicionais de morfina. O manejo foi mantido com analgesia não opioide e controle sintomático de náuseas, além de acompanhamento diário da equipe da dor aguda. Ao final do segundo dia, sem precisar de opioides, além da dose habitual, Cecília relatou: "É a primeira vez em muitos anos que eu fiz uma cirurgia e não acordei, implorando por morfina." Bom, esse caso mostra que a gente não depende só da analgesia da anestesia do neuroeixo para um bom controle álgico. E para discutir mais sobre isso e falar um pouco das alternativas e de como fazer essa estratégia multimodal de controle da dor, nós convidamos o Dr. Leonardo Duarte, nosso diretor-geral do Serviço Médico de Anestesia. Léo, muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui participando conosco de mais esse episódio. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim é um prazer estar aqui e fazer parte desse projeto do SMA, que visa a atualização dos nossos anestesistas, mas também é uma fonte de informação de qualidade para os nossos pacientes. Apesar de não ser especialista em dor crônica, a minha prática assistencial está cotidianamente voltada para o atendimento de casos mais complexos, muitas cirurgias de coluna, esse tipo de paciente já com dor crônica, que demanda esse cuidado mais personalizado, mais cuidadoso da analgesia no pós-operatório. Então vai ser um prazer de discutir isso aqui hoje. Léo, o que mais chama atenção nesse caso, né? Então, a gente vê uma paciente que vem com uso crônico de opioides, tem uma contraindicação ao bloqueio e, além disso, uma situação de urgência, né, para uma cirurgia complexa. Fica claro nesse caso que a condução, o gerenciamento da dor pós-operatória dessa paciente não vai ser simples, né? Ela é uma paciente que já tem um quadro de dor crônica, né, baseado nessa informação da lombalgia crônica. Provavelmente já deve resultar num quadro de sensibilização central, em que o sistema nervoso central ele fica hipersensível à dor após a agressão da cirurgia.
Então, surgindo hiperalgesia e dificultando a condução da analgesia pós-operatória. Além disso, ela usa opioides cronicamente, em que há um risco de tolerância a esse uso dos opioides no pós-operatório, e doses usuais de opioides provavelmente vão ser insuficientes. Com isso, a estratégia de analgesia escolhida vai ter que ser muito personalizada, muito cuidadosa, né? A gente tem aqui uma situação que você tem um paciente que tem comorbidades cardiovasculares, ela usa anticoagulante, então já tem a alteração da coagulação que vai impedir o uso da analgesia no neuroeixo. Tem um risco de sensibilização central. É usuária crônica de opioides, já usa outras medicações, né, para dor crônica e vai ser submetida a uma cirurgia abdominal, que pode estar associada a um quadro doloroso mais intenso no pós-operatório. Com certeza. Então, a palavra-chave aqui vai ser personalização, individualização do cuidado. Sim. Bom você pegar nesse ponto, Léo, porque você, dentro das estratégias, a gente está aqui citando bastante a questão de não conseguir realizar o bloqueio, né? Ela está ali com uma alteração da coagulação. Quando a gente pensa numa colectomia, a gente está pensando assim, que é uma cirurgia grande, que um bloqueio, né, de neuroeixo, ele poderia realmente ser muito benéfico para essa paciente. Então, tirando esse bloqueio de lado, que ele não vai nos auxiliar, porque a gente não vai conseguir aí realizar, qual estratégia assim, a gente poderia realmente utilizar pensando nessa analgesia multimodal? Aqui a analgesia multimodal vai ser justamente essa estratégia, né? Em que a gente, com base na combinação de diferentes agentes farmacológicos, diferentes estratégias de analgesia, ou podem ser outros bloqueios, como bloqueios periféricos, como no caso foi utilizado, o TAP Block, num conceito até intuitivo de combinação de duas ou mais dessas estratégias que atuem em diferentes pontos da via da dor, então desde da transdução, da transmissão, da modulação da dor e também a percepção da dor, a gente vai buscar interferir nessas diferentes pontos da via da dor, desde o tratamento da nocicepção periférica até mesmo a redução da sensibilização central, né? E aí, então a gente pode lançar mão de diferentes estratégias, diferentes recursos farmacológicos, em que o objetivo final vai ser otimizar essa analgesia, utilizar menos opioides, reduzir os efeitos adversos desses opioides, né? Melhorar a qualidade da recuperação, a experiência do paciente no final desse tratamento, permitindo maior mobilização, a saída do leito mais rápido e diminuindo, então, complicações pós-operatórias. Vou aqui sair um pouco aqui das nossas perguntas habituais. Quando a gente ouvia, né? Sou um pouquinho mais nova que você, né, Léo? Bem pouquinho. Bem pouquinho não. Mas vamos lá. A gente vê que a gente quer, por exemplo, a analgesia multimodal. Quantas vezes você já ouviu isso, Cláudia? Então eu vou fazer de tudo um pouco, né? Uhum. Esse de tudo um pouco, imagino que tenha uma estratégia. Porque hoje a gente vê, antes a gente tinha um arsenal ali de medicamentos muito mais limitados. Hoje a gente tem um arsenal maior, né? Analgesia multimodal é isso? É um pouquinho de cada coisa? Ou não? É muito de muita coisa? Onde que pode ser ali a grande complicação que a gente pode, sabe, aquela ameaça que a gente pode ter ali em relação a tô achando que eu estou fazendo melhor e no fim eu posso ter alguma complicação? E mais, eu consigo monitorar essa nocicepção? Eu consigo monitorar essa analgesia que eu estou fazendo? Quando a gente fala um pouquinho de cada coisa, a gente tem que ter, na verdade, o conceito de que eu devo atuar em diferentes pontos das vias de dor. Então, eu vou escolher fármacos ou estratégias que alcancem esses diferentes pontos da via da dor. Então, a gente pode sim lançar múltiplas ações, né? Então, além dos opioides, claro, aí eu digo, claro, opioides porque os opioides continuam fazendo parte dessa estratégia. Eles só deixaram de ter um papel de protagonista como tinha anteriormente e agora eles podem ser usados como resgate, tentando usar as menores doses possíveis pela menor duração de tempo possível. Então, associado a esses opioides, a gente vai lançar mão dessas outras estratégias não opioides, né?
Nós temos, por exemplo, os anestésicos locais, os agonistas alfa-2 adrenérgicos, os antagonistas do NMDA. Então, a combinação desses agentes, a gente vai conseguir atingir diferentes pontos da via da dor e otimizar, então, a analgesia. Uma coisa que eu acho que é super importante, e nosso público é bem variado, com certeza tem residentes nos ouvindo, profissionais jovens e outros também com mais experiência. Muitas vezes, quando a gente fala de anestesia multimodal, de analgesia multimodal, as pessoas querem uma receita de bolo, né? Exato. Elas querem a fórmula. Quanto que eu faço de cada medicamento? E pelo que você está falando, Léo, não é exatamente uma receita de bolo. Eu posso ter diferentes combinações com diferentes medicamentos e eu posso escolher isso a depender de cada paciente. Exato. Isso é fundamental. Como eu falei, a palavrinha mágica aqui eu acho que é personalização, individualização. Fugir da receita de bolo, né? Então, a gente vai lançar mão de anestésicos simples como a dipirona, o paracetamol, os anti-inflamatórios, que combinados já diminuem bastante o consumo de opioides, tem um efeito aditivo, né? Os anestésicos locais, desde infusões contínuas no intraoperatório até o início do pós-operatório também pode ser usado, mas também passando por bloqueios regionais periféricos, como o exemplo do caso que foi apresentado. Top blocking. E os bloqueios regionais têm um papel fundamental nessa estratégia multimodal. Eles são muito, muito efetivos, contribuem muito para a efetividade dessa terapêutica, mas também a infiltração local dos anestésicos locais pelo cirurgião. Eles foram mais estudados em cirurgias ortopédicas, em prótese de quadril, prótese de joelho, e mostraram um efeito muito benéfico, reduzindo os scores de dor, o consumo de opioides, evitando a perda de força motora associada aos bloqueios. Então, permitiu, além desse bom resultado analgésico, uma mobilização mais rápida dos pacientes. Os antagonistas NMDA, que a gente já citou, a cetamina, o sulfato de magnésio, tem um efeito muito importante em proteger e minimizar a sensibilização central, a hiperalgesia, a dor pós-operatória prolongada, cronificada. Então, são estratégias que a gente combinadas, e também os agonistas alfa-2, a clonidina, a dexmedetomidina, são fármacos são bastante populares hoje em dia, o seu uso, né? Então, além do efeito sobre a analgesia, eles permitem produzir ansiólise, simpatólise, sem depressão, sem o risco de depressão respiratória. Então, a combinação desses fármacos, dessas estratégias, vão, de fato, otimizar o resultado, a eficácia e beneficiar o nosso paciente. Talvez. No caso da clonidina, a gente ainda tem uma vantagem dele ter um efeito também perineural. Ele pode ser associado ao anestésico local, diminuindo a latência desse bloqueio, prolongando ou melhorando a densidade do bloqueio sensitivo desse bloqueio. Então, ainda tem esse outro benefício. Talvez a gente possa definir como usar o que tem de bom em cada medicamento, Exato. né? Juntar o de melhor em cada medicamento para aquele caso específico. É fundamental conhecer os mecanismos de ação, os locais de ação, e aí, então, com base nisso, desenhar a estratégia individualizada para aquele paciente, para aquele tipo de cirurgia. Não, e é importante também, porque quando aparece uns eventos adversos relacionados à analgesia multimodal, muitas vezes o que a gente vê é a utilização de doses habituais de todos os medicamentos. Isso. E na hora que a gente faz a dosagem, qual que é a dose que vai levar aquele efeito que eu imagino naquele medicamento? Aquele efeito, ele é dosado isoladamente. Na hora que eu combino medicamentos, eu não sei mais qual é a dose que eu preciso ter necessariamente, mas eu sei de uma coisa, eu preciso diminuir aquela dose. Então, eu não posso fazer muito de tudo, porque a ideia aqui é a gente minimizar os efeitos colaterais e maximizar os efeitos, a analgesia que a gente imagina, né, nas vias de dor. O interessante quando você fala de personalização é que essa paciente deixa muito claro o quão importante é o pré-anestésico, né? O manejo da dor começa lá antes, né? Para você planejar muito bem essa analgesia,
ela já usa, né, ali opioide, ela já tem uma dor crônica, né? Já Se a dá gente para ter- imaginar que vai ser um caso difícil já é de controlar, difícil. né? Então, assim, como que eu vou planejar isso? Eu tenho dúvida. Pera, deve ter pessoas mais experts como o Léo, assim, apesar dele falar que não é expert, né? Ele aqui já está dando uma aula aqui de mecanismo de ação, que pode me ajudar justamente a entender qual o melhor manejo individual para a Cecília nesse caso. E até uma coisa interessante, Léo, eu queria ouvir sua opinião, porque aqui todos nós somos anestesistas, estamos discutindo prioritariamente o que a gente vai fazer de estratégias do intraoperatório, mas a analgesia vai além do intraoperatório, né? Ela vai por todo o período de recuperação do paciente, e aí não somos só nós que vamos ter contato com o paciente, né? Toda a equipe multidisciplinar tem um papel importante, principalmente nesse pós-operatório mais imediato, na mobilização, e tudo isso vem muito de encontro com várias filosofias que estão na moda, e hoje a gente entende melhor a importância delas, que são iniciativas de aceleração de recuperação, que conversam muito com a ideia da analgesia multimodal e da otimização analgésica. Como que você vê que é o papel da equipe multidisciplinar em nos ajudar nesse controle analgésico no perioperatório? Bom, resumidamente, fundamental, né? É difícil, né? Apesar de reconhecer a importância do papel de se constituir, de se construir, de se administrar uma equipe multiprofissional de assistência, em que a gente vai combinar o cirurgião, o anestesista, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o farmacêutico. Não basta você ter todos esses profissionais reunidos no mesmo ambiente, trabalhando paralelamente de forma independente, por mais que cada um individualmente esteja buscando o melhor para o paciente. É fundamental a gente ter uma interconexão, uma interdependência entre esses profissionais, que seja falada uma linguagem comum, né? Que exista essa interconexão. Não basta cada um dar o seu melhor de forma independente. Infelizmente, isso ainda é difícil da gente ver, né? Isso demanda mudança de cultura, muita comunicação, né? Então, as pessoas têm que estar sintonizadas, conversando continuamente, de preferência estarem voltadas para aquele objetivo comum. E nessa linha, acho que uma coisa muito interessante que vem nesse histórico de mudança de cultura é que, assim, nós estamos tentando economizar os agentes opioides, dar menos efeito colateral, usando vários outros medicamentos, para melhorar, acelerar a recuperação desse doente. E a gente tem que desmistificar um pouco aquela ideia que até os próprios pacientes têm, muitos médicos também, né? De que eu acabei de sair de uma cirurgia, eu tenho que ficar quieto, em repouso, eu não posso me mobilizar. Sim, e a gente sabe o quão deletério isso é para o controle álgico. Quanto mais precoce essa mobilização, e isso pode ser feito de maneira segura, e para isso a equipe multidisciplinar é essencial. Fundamental. Né? Então, acho que mudar esse paradigma é super importante. Com certeza, Clau. E dentro desse cenário, ouvir o paciente, né? Porque quando eu vejo aqui o caso novamente, né, dou aqui uma olhada nele, da parte do pós-operatório, a Cecília fala que estava com o score 4 em 10 e que foi maravilhoso. Por quê? O quanto que é? A gente acha que tem que chegar no zero do score, né? E não é isso, né? O quanto que para ela, que já tem dor crônica, o 4 é o zero dela. E fazer esse alinhamento de expectativa, eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes a gente falha, né? A gente tem a ilusão de que o controle álgico ele sempre vai ser 100%. E em uma cirurgia, muitas vezes a gente não vai conseguir chegar no 100%, mas a gente vai chegar no melhor e tolerável para o paciente. Muitas vezes a gente tem que buscar o conforto, aquele score de dor que gera conforto para o paciente, que permite que ele se mobilize de forma confortável. É claro que isso também demanda um cuidado especial com o paciente, porque a comunicação ali tem que ser muito clara, tem que ser muito transparente, tem que ser muito fluida, tem que haver um entendimento naquela relação ali entre o anestesista ou o médico do grupo de dor, que vai exercer um papel fundamental nesse contexto, com o paciente, porque assim alinham-se expectativas, né? Então, nem sempre buscar a dor zero vai ser a melhor estratégia. Ou possível, né? Muitas vezes a gente não vai conseguir chegar no zero, mas a gente chega em bem pouquinho. Não é que os medicamentos têm efeitos, né, colaterais? Mas eu vejo iniciativas como essa aqui muito importantes, porque além da gente gerar conhecimento, atualização,
a gente também tem um papel aqui de mudar cultura, né? Sim. Isso leva tempo, mas é fundamental esse tipo de conscientização para a mudança de cultura e melhora do nosso atendimento. Sem E olha dúvida. olha como é importante, né, a gente discutir isso. Por quê? Há algumas semanas eu fui chamado para discutir um caso na UTI de um dos nossos hospitais e eles estavam questionando a quantidade de medicamentos que foi utilizado no intraoperatório. E a hora que eu fui bater o olho, foi uma analgesia multimodal muito bem feita. A paciente ela teve um outro desfecho negativo que não estava relacionado ao intraoperatório e eles estavam querendo saber se tinha a ver com isso, né? E um dos questionamentos falou assim, nossa, ele fez tudo de tudo. Será que ele sabia o que ele estava fazendo? E na hora que a gente foi ver os medicamentos, eles foram utilizados da maneira correta, eles foram utilizados em doses menores. Ele foi monitorado no intraoperatório, que isso é muito importante. Né? Então, eu acho que... E esse ponto aqui eu queria questionar você também, Léo. Monitor. Por quê? A gente está falando que a gente não vai usar nas doses habituais os medicamentos, a gente vai diminuir as doses... E como é que a gente garante que ele está fazendo o efeito desejado? A gente passa para a Cláudia essa pergunta. Do outro lado. Né? Porque a gente pega realmente, você mesmo disse, né, Cláudia? Cecília, super desafiadora, né? Aí. E a gente hoje já evoluiu, né, na questão da monitorização, da questão da consciência, né? Então, hipnose, como ali o pilar da anestesia, está sendo bem monitorado. E a analgesia, que eu falei que é um dos outros pilares mais importantes, porque a gente não quer que o paciente tenha dor, também. E daí a gente tem aí a gente pode... Nem era o ponto principal aqui da história, mas a gente Mas puxou acaba esbarrando nisso, porque a gente tem uma dificuldade histórica mesmo de entender o quanto o paciente precisa de um agente analgésico, seja ele qual for. Porque o que é dor para mim não é o que é para o Guilherme, não é o que é para o Léo, não é o que é para a Rejane. A gente não tem esse padrão. Então, nós precisamos, na verdade, tentar entender o que cada paciente demanda. Os monitores de nocicepção estão crescendo, né? Estão sendo mais desenvolvidos e estão chegando no mercado. Coisa que há algumas décadas a gente ouvia, né? Ouvia ali no paper, mas não tinha ao nosso alcance. Hoje eles estão chegando ao nosso alcance. Diferentes monitores com diferentes limitações, esse acho que é um ponto importante, porque quando a gente fala que, então tem um monitor de nocicepção, então tá perfeito, né? Agora eu vou conseguir monitorizar, e primeiro que a gente não pode falar em monitorizar a dor, porque no intraoperatório o paciente está inconsciente, Sim. Então ele não tem essa percepção e essa interpretação. Mas eu vou ter o estímulo nociceptivo, que eu tô tentando controlar. E isso hoje já tem bem descrito os efeitos que ele tem no nosso organismo e como a gente pode entender isso. E aí entra um tema muito interessante que a gente tem explorado cada vez mais, e que quando a gente vai lá na fisiologia, né, na neurofisiologia faz todo sentido, e eu até usei esse exemplo numa aula recente com os nossos residentes. Quando a gente está dormindo, em casa, né, sono fisiológico, tranquilo, e de repente alguém esqueceu uma agulha. Você pegou no sono do sofá e alguém esqueceu uma agulha. E aí você vira e a agulha espeta em você. Você não vai continuar dormindo, você vai acordar na hora. Né? O estímulo nociceptivo, ele te faz despertar. E isso também vai acontecer no intraoperatório. Durante o intraoperatório, quando aumenta o estímulo nociceptivo, não necessariamente o paciente vai acordar. Mas se eu estiver monitorando a profundidade anestésica, eu consigo perceber. Ele tem uma mudança do padrão eletroencefalográfico. E hoje a monitorização da profundidade anestésica é bem mais utilizada do que era no passado. Então hoje a gente tem muito mais ferramenta, a gente não precisa esperar a pressão do paciente subir, a frequência do paciente subir para achar que talvez o controle nociceptivo não esteja bom. Só que a gente ainda tem muita coisa para discutir, para descobrir nessa linha. Sim. Mas hoje nós já estamos numa situação melhor do que a gente estava alguns anos atrás, né? Com certeza. Então, com certeza merece um outro episódio aí, um outro podcast. Esse tema é interessante em relação a esse tema. E, Léo, falando sobre os medicamentos que a gente pode usar e as combinações, tem duas medicações que eu acho que são muito amplamente utilizadas quando a gente fala de multimodal, né? Sulfato de magnésio e a acetamina. As duas agem com antagonismo NMDA. Faz sentido fazer as duas juntas? Não faz sentido? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Ótima pergunta, Claudinha. Faz sim, faz sentido. Porque apesar dos dois fármacos atuarem sobre receptores NMDA, como você chamou a atenção,
promovendo o antagonismo, o mecanismo de ação deles é diferente e é complementar, né? Então, isso justifica, faz sentido o seu uso combinado. A cetamina, por exemplo, ela tem um mecanismo de ação em que ele faz um antagonismo não competitivo com o receptor, né? Quando esse receptor está ativado. E, além disso, ela também ativa receptores opioides MI, receptores monoaminérgicos e colinérgicos. Então, isso amplia, né, o espectro, o perfil analgésico da cetamina. O sulfato de magnésio, ele bloqueia o receptor de forma voltagem independente, independentemente da ativação desse receptor, então ele tem um papel modulatório competindo com o cálcio naquele receptor. Além disso, ele também tem um efeito de estabilização de membrana e de modulação de canais de cálcio voltagem independente. Então, quando a gente considera esses dois mecanismos de ação distintos, Eles se somam. eles se somam e se tornam ali aditivos, melhoram a analgesia e atuam em momentos também diferentes de ativação do receptor. Enquanto que a cetamina vai atuar naquele momento do receptor ativado, minimizando aquela excitotoxicidade, né, do NMDA, o magnésio, ele atua sem a necessidade desse receptor estar ativado, então ele minimiza, diminui o risco desse receptor ser superativado, vamos chamar assim, dessa forma. Então, eles acabam se somando, então justifica perfeitamente o uso combinado desses dois fármacos. Aí acho que só vale a pena a gente lembrar, né, que o magnésio, justamente pelo mecanismo que você descreveu, ele vai potencializar nossos bloqueadores neuromusculares. Então, se a gente estiver usando bloqueador neuromuscular, lembrar de monitorizar a junção neuromuscular e, se necessário, reverter esse agente. Acho que essa é uma nota importante. Um outro cuidado seria aquele paciente com insuficiência renal, então o uso do magnésio também tem que ser mais cuidadoso, tanto potencializando ainda mais o efeito do bloqueador neuromuscular, como pelo risco de hipermagnesemia. Léo, não, perfeito. Estava aqui pensando, gente, muita informação, né? Você coloca uma coisa, você tem que pensar na outra, interferência, enfim, né? Sou residente, dá uma olhada aqui para mim. Sou novinha aqui. Quero uma coisa para. Você sabe que hoje, né, os profissionais mais jovens, eles gostam de informação ali, informação meio que. A gente já não tá no TikTok, a gente já tá demorando muito aqui para dar informação. Nossa, muito. Então, se tivesse uma recomendação prática, eu tô aqui no paciente complexo, Cecília tá aqui, e eu quero saber, entrei contigo aí para anestesiar a Cecília, e você tem que me dar uma dica, 2 no máximo, não pode demorar mais do que 30 segundos, sobre analgesia multimodal. Top 3. Top 3 tá bom também. Assim, do tipo, que eu não posso esquecer. Né? Esquecer. Eu acho que além do que a gente tem falado aqui sobre os mecanismos de ação, as formas de atuação, de estratégia de organizar essa analgesia multimodal, eu acho importante um conselho conceitual, né? Em que eu sugeriria uma mudança de paradigma, né? Ou seja, uma mudança de mentalidade. Ao invés de buscar aquele fármaco único que serviria para tudo, então a analgesia multimodal já vai de encontro a isso, né? Já é contrária a isso. Eu sugiro adotar uma abordagem mais inteligente, mais equilibrada, com esses fármacos que atuam em pontos diferentes da via da dor. Ou seja, de novo, personalize seu cuidado e individualize seu cuidado, como você chamou a atenção, desde a visita pré-anestésica, conhecer o paciente, suas comorbidades, as medicações que ele já usa, né? As experiências por que ele já passou, né? O uso crônico do opioide é um exemplo muito importante, né? Então, estudar muito como é que funcionam essas ferramentas, né? Como elas podem ser combinadas, entender como cada uma atua nas diferentes vias de dor. Então, além do estudo, estar disposto a pensar dessa forma, caso a caso, de forma individualizada, né? Não existe receita de bolo, não existe um protocolo rígido, não existe sugestões mágicas no TikTok, no Instagram da vida, não é mesmo?
Nem Então, combinações mágicas, nem né? combinações, que mas não vou entrar nesse mérito. a gente andou Meu tendo mundo acabou no agora. último tempo. E esse dado É importante. é importante. A gente não pode fazer experimento com o paciente sem ele saber que ele está passando por um experimento. Não dá para a gente inventar algo dentro da medicina. A gente tem a responsabilidade de ser médico e nós temos os níveis de evidência relacionados aos medicamentos que a gente utiliza. Aqui, no caso da dona Cecília, a gente só falou de coisas que têm evidência científica grande para ser utilizado. E né? mais que isso, acho que uma coisa que é importante, Gui, desculpa te complementar, mas é seguir a farmacologia, né? O que a gente estuda lá no básico, no primeiro ano da residência, na faculdade até, sobre farmacologia, tem que ser respeitado. Por quê? Se eu violar alguns preceitos, eu posso e vou ter complicações. Então, se uma determinada droga tem que ser usada numa determinada dose, respeitando um tempo de infusão, é importante a gente seguir isso, né? Então, muitas vezes, a analgesia multimodal, ela dá trabalho. Porque tem alguns agentes que eu não posso fazer em bolos, eu tenho que manter infusão contínua, eu vou ter que esperar a resposta do paciente, eu vou ter que quantificar. Eu não tenho que ficar inventando coisa para estar na moda ou buscando uma solução mágica, gente. O Bruno vai estar com a gente aí num outro episódio e ele sempre brinca e sempre fala isso para os residentes. Tem que fazer o básico, né? Ele brinca, ele fala, tem que fazer o que a gente está acostumado, né? A anestesia do SENAC, pensando no conceito de um curso técnico básico. É o básico bem feito que dá certo. Então, a gente não precisa inventar, a gente não precisa apelar para coisas muito diferentes. Os medicamentos que a gente usa dentro de uma multimodal são super conhecidos nossos, de décadas. Não é nada novo. É só usar bem e perceber bem e acompanhar e entender o que o paciente precisa. Eu estou fazendo anestesia no Guilherme e eu estou vendo que ele está demandando mais analgésico. Eu tenho que estar me guiando por alguma coisa para ter essa decisão. E não simplesmente fazer porque é uma receita de bolo. Acho que essa talvez seja a principal mensagem que a gente precisa passar. Isso que o Guilherme falou de não inventar, muitas vezes a gente vive aquela situação em que um residente acompanha um assistente que está habituado a fazer aquela misturinha há anos, há tempos. Então, para ele funciona perfeitamente. Só que você não tem evidência nenhuma científica e, ao mesmo tempo que tenta ser replicado por outra pessoa que não tem experiência naquilo, vai dar problema. Vai dar complicação. Eu costumo brincar. Porque não tem liberdade poética. Exato. Acho que todo mundo aqui tem uma avó ou a mãe que faz uma receita que você gosta, sei lá, um bolo que você gosta. Aí você vai lá e pede, vó, me dá a receita do bolo. Ela dá igualzinho, direitinho as quantidades, aí você vai lá fazer o bolo. Não vai ficar igual. Não vai dar a liga que dá na mão dela. Mas então, cuidado. Ela guardou o segredo. Porque os pacientes guardam os segredos deles. Eles não contam pra gente quanto que eles vão precisar, né? Quando a gente tiver numa fase onde na anestesia a gente tiver um estudo farmacogenético antes de fazer anestesia e souber a resposta de cada paciente para cada medicação, aí talvez o jogo mude, mas não é o que nós estamos vivendo agora ainda. Isso mesmo. Só queria falar uma coisa aqui, que é uma coisa que me incomoda, tanto nos casos que a gente acaba vendo, enfim, né? A gente, sem um manejo intraoperatório adequado, às vezes o paciente chega no pós-operatório para o anestesista que está lá na recuperação, né? Caso não seja o mesmo anestesista, de uma forma difícil de controle, né? E às vezes ele não tem um arsenal, a gente já viu ali ter que fazer bloqueio. Às vezes esgotou, né? Em recuperação anestésica, né? Eu acho que mais do que uma pergunta, é uma mensagem. Às vezes chega numa condição em que você pergunta, o paciente reclama, fala assim, nossa, eu tive muita dor no pós-operatório, uma dor de difícil controle. E a gente fala assim, não, mas eu já fiz tanto de morfina, e vou falar aqui da morfina, porque acaba sendo o medicamento mais utilizado no pós-operatório, não tenho mais nada que fazer. Eu sempre fico na dúvida, será que não tem mesmo? Nem que seja ligar ou compartilhar com... A gente tem um grupo da dor, né, dentro do SMA, e que são profissionais excelentes aqui. Será que eu posso compartilhar com ele? Porque eu não posso dar alta para esse paciente na recuperação com dor, né? Daquela forma, né? E o que eu posso fazer a mais dentro daquele cenário? Eu vejo que às vezes as pessoas que estão cuidando no pós-operatório ficam limitadas e deixam de compartilhar. Eu acho que a gente falou um pouco sobre
a importância do grupo da dor, né? Esse cuidado todo começa ali no intraoperatório, no pós-operatório imediato, no anestesista assistente, que, como a gente falou, demanda o conhecimento dele sobre os métodos, os mecanismos, mas o acompanhamento desse paciente, o segmento desse paciente no pós-operatório é tão importante quanto ou mais, né? Então, o papel do grupo de dor em seguir esse paciente, em ajustar doses, em minimizar os efeitos adversos. E aqui a gente tem uma paciente que era usuária crônica de opioide, então existe o risco de abstinência, existe o risco de hiperalgesia, né? Então vai demandar um cuidado muito próximo e também a parte de comunicação, de novo, de empatia, de interação com esse paciente, com a família desse paciente, porque muitas vezes esse paciente tem o familiar bem próximo ali, acompanhando aquela dor que já é crônica. Então, esse sentimento, o reconhecimento dessa importância por parte do médico assistente e também ter um grupo de dor associado no cuidado é muito importante. Léo, para a gente fechar, eu sei que o nosso podcast vai para as plataformas abertas, e apesar dele ser direcionado e principalmente para anestesiologistas, tem pacientes que podem estar ouvindo a gente. Se tiver algum outro paciente, alguma outra dona Cecília, que de repente vai fazer uma cirurgia, tem dor crônica ou já faz uso de algum analgésico, que mensagem você tem para passar para eles? Então, a dor pós-operatória é uma das maiores preocupações, né, do paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, tendo ele histórico de dor crônica, de dor de difícil controle ou não, né? E o nosso trabalho, o papel do anestesista, vai muito além de fazer o paciente dormir, tirar a consciência dele, né? O nosso trabalho é o de cuidar. Então, pode ter certeza que o anestesista vai escutar você, vai procurar entender você, conhecer a sua história, conhecer as suas experiências, acompanhá-lo, né? De forma com muita empatia, né? Com muito carinho, para individualizar esse cuidado. Acho que essa é a principal mensagem, que o anestesista cuida, ele acompanha, né? Gerando essa comunicação afetiva, usando uma combinação de medicações aqui, não necessariamente os opioides com a morfina, que durante muito tempo foi reconhecido como principal forma de tratamento. Hoje a gente já sabe, como a gente colocou ao longo aqui desse episódio, existem diversas medicações, diversas estratégias que podem ser combinadas. E com base, então, nessa ciência, nesse conhecimento, o anestesista vai conduzir, cuidar e promover a melhor experiência possível, com o maior conforto possível, para otimizar e acelerar essa recuperação após a cirurgia. Léo, muito obrigado por participar com a gente aqui do Café com Anestesia e compartilhar tanto conhecimento. Foi um prazer. É sempre bom estar do lado de pessoas queridas e que geram esse tipo de conhecimento. E como eu falei, é muito importante esse nosso papel de mudar cultura. Então, a gente, acho que fez um papel, vai ter um resultado muito próspero desse encontro aqui. Obrigado. Bom, o nosso Café com Anestesia vai ficando por aqui, pessoal. Se você curtiu, não esquece de nos seguir. Agora no YouTube e em todos os streamings de áudio. Aguardamos vocês no próximo episódio, com seu café separado, seja ele com açúcar, sem açúcar, em grãos, moído. Não deixe de nos seguir. Até Tchau, mais. gente. Tchau, pessoal. Obrigada.